Bom dia, meus irmãos. E hoje a responsabilidade é nossa da tarefa de iniciar o estudo do livro Nosso Lar, de autoria do espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mas, antes de começarmos o primeiro capítulo, nós não podemos deixar de comentar o prefácio que é feito pelo Espírito de Emmanuel, e onde ele nos prepara para a leitura de Nosso Lar. E onde dá para notarmos também a humildade de André Luiz. Porque ele começa falando que geralmente os prefácios dos livros apresentam sim o mérito, exaltam o nome do autor. E que no caso de Nosso Lar é diferente. Por quê? Porque André Luiz teve que se despojar do homem velho, teve que desligar de todas as convenções da terra para vencer, para redimir o seu passado. E então ele conseguiu cerrar a cortina de si mesmo. E Emmanuel, então, ao invés de apresentar um médico terrestre, ele apresenta, então, para nós o irmão da eternidade, aprendendo sempre. E nós vemos, então, que ele conseguiu, André Luiz conseguiu desligar das convenções do mundo e até mudou seu nome para não ferir os corações amados que ficaram aqui na Terra. Emmanuel fala também para nós, nesse prefácio, que existem outros livros nesse estilo, de espíritos que comentam a sua vida além túmulo. Mas que no caso de André Luiz também é diferente, porque ele conta para a gente a experiência própria com muitos detalhes para que a gente consiga compreender melhor. E isso é verdade. Cada vez que a gente lê o Nosso Lar, a gente percebe que ele tem aquele esforço de passar uma coisa assim verdadeira, para nós não ficar dúvidas nenhuma em nós da eternidade do nosso espírito. Então, a gente pode até usar um termo, ele escancara mesmo a sua experiência própria, ele mostra o seu esforço cada hora junto com os instrutores espirituais de Nosso Lar, para mostrar para a gente como é o mecanismo dessa vida que não cessa aqui no túmulo. E então, a gente vê que a imortalidade da alma é uma realidade, né? Nós que somos espíritos. E Emmanuel, então, termina esse prefácio de Nosso Lar fazendo um pedido para todos nós, para que a gente guarde a experiência de André Luiz no livro da nossa alma. E fala mais, ele termina assim esse prefácio dizendo muito claramente e direto para todos nós que somos espíritas. Ele fala que nós precisamos muito do espiritismo, precisamos da espiritualidade, mas precisamos muito mais do espiritualismo. Então, o que dá para a gente entender dessas palavras de André Luiz, de Emmanuel? Ele quis dizer para nós que é muito, muito bom a gente ter o estudo da doutrina, a gente saber ter o conhecimento da doutrina, aliado ao espiritualismo, porque sem isso nada aconteceria. Porque tem que ter esse intercâmbio, teve que ter esse intercâmbio no Nosso Lar para a gente aprender. Então nós precisamos do espiritualismo. Mas o que de mais importante a gente precisa é aliar os dois, para que a gente
fique espiritualizado, a gente tem que conseguir compreender o Espiritismo e vivenciar o Espiritismo. Para quê? Para que não fique na letra morta aqui na Terra, quando a gente passar para a erraticidade ou a gente estiver em qualquer lugar. Então, ele vai ajudar nós, essa espiritualidade. Se a gente conseguir colocar dentro de nós e nos melhorarmos através da doutrina, dos ensinamentos e dos nossos atos, aí sim é o tesouro que Jesus fala no Evangelho. Nós vamos levar onde nós formos esse tesouro na alma que ninguém, traça nenhuma, pode pegar de nós. E nós vamos estar aqui bem, na erraticidade bem, se nós conseguimos fazer isso. Depois de Emmanuel, André Luiz também nos passa uma mensagem para prepararmos para a leitura do seu livro. E ele então, dentre todas as palavras dessa mensagem, ele nos diz que seria extremamente infantil de nossa parte a crença de que o simples baixar de pano resolvesse as questões do infinito. Então, traduzindo para as nossas palavras simples, morreu, acabou. Aí que vai começar, né? Aí que a gente tem essa vida contínua. Então, nós não podemos só focar nós aqui na Terra. Então, nós temos que ter esse sentimento, esse pensamento da eternidade, sempre. Cada dia que a gente levantar e fizer a nossa oração, a gente tem que se centrar. Somos espíritos encarnados na Terra para aprendizado. E então é isso que ele quer dizer para a gente. E ele fala assim, faz uma comparação muito bonita entre a nossa vida na Terra e a eternidade. Falando assim, ó, uma experiência nossa é um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. E uma morte, um sopro renovador. Então, aí que a gente começa a ver, né? Se a gente não souber até aí, a gente começa a ver que aí começa mesmo, né? A nossa vida mesmo. E nós, então, vamos partir para o capítulo 1, agora, do nosso lar, que é nas zonas inferiores, que é o mesmo que umbral, né, gente? A gente sabe que nas zonas inferiores é o mesmo que umbral. E André Luiz, então, inicia o seu livro narrando, como diz Emmanuel, com detalhes para que a gente possa compreender melhor, como nós já falamos. E então, a primeira coisa que ele quer passar para a gente nesse primeiro capítulo é a sensação e o que ele viu, o que ele pode demonstrar para a gente da sua experiência nessas zonas inferiores, que a gente sabe que ele ficou mais ou menos uns 8 anos por lá, né? E ele então, a primeira coisa que ele fala é que ele perdeu totalmente a noção de tempo e de espaço. Quer dizer, ele acordou na erraticidade, sem o corpo físico, mas ele sabia que ele estava num ambiente ali, só que ele não sabia quanto tempo ele estava ali naquele ambiente e muito menos aonde ele estava, né? Então ele ficou assim perdido mesmo no espaço, como a gente pode falar. Só que tem uma coisa, ele tinha certeza de não pertencer mais ao mundo dos vivos. Ele sabia então que ele já tinha se despojado do seu corpo físico nessa hora. E aí, ele nos explica que, além de tudo, ele respirava normalmente, que os seus pulmões respiravam como se ele estivesse aqui na Terra. E aí ele conta que a paisagem
dessa zona inferior era às vezes escura e às vezes banhada de uma luz esbranquiçada, parecendo uma neblina, assim, com os raios de sol bem longe, meio cinza. E agora, o que ele sentia por dentro? Feliz? Amargurado. Sentia-se amargurado, sentia os cabelos arrepiados, eriçados, ele fala, que é o mesmo que arrepiados mesmo de pavor. Seu coração batia descompassado. Descompassado. Mas, ao mesmo tempo de tudo isso, ele sentia um desânimo que o prostrava. Acabava com as suas energias. E ele fala que sentiu um pavor muito grande. Um medo muito grande, porque ele ouvia lamentos, gritos, formas diabólicas, expressões animalescas, gargalhadas no meio de tudo isso. Isso aumentava muito o seu assombro. E ele então diz que muitas vezes, nessa ocasião, assim, onde ele era assaltado por esses espíritos, gritando, e aquelas formas animalescas, fazendo muita confusão, e ele então gritava, como um louco. Ele fala assim, ele usa esse termo, gritava como um louco, sem direcionar esse pedido. Ele não pedia direcionado, ele gritava simplesmente por ajuda, por piedade. E então, nessa hora mesmo, a consciência dele estava perfeita. E ele então se perguntava, mas e aonde a minha família, a esposa, os filhos? E ele se perguntava. E para que essa viagem? Porque ele se assombrava com as gargalhadas, com os gritos, e ele corria, fugia sempre. E ele mesmo se perguntava, mas para que? Aonde levaria essa viagem que ele estava fazendo, que ele não entendia? E aí então, esse pavor da treva, do desconhecido, fazia isso nele. Fazia com que a consciência dele atormentasse. Porque ele não sabia, ele era leigo nisso. Ele não sabia responder o que estava acontecendo com ele. Não sabia, simplesmente. E simplesmente o que ele fazia, sem saber o que fazer, o que a gente faria? Chorava. Ele chorava, e as lágrimas banhavam o seu rosto. E ele, cansado, tinha a bênção de vez em quando, hein, gente? A bênção do sono, que trazia um certo alívio para ele. Mas sempre, é a expressão que ele diz, sempre ele era acordado novamente por esses seres monstruosos que gritavam e acusavam ele. Acusavam com expressões irônicas e sarcásticas, que ele não entendia o porquê. Ele não entendia. E seus pensamentos, então, com tudo isso, fervilhavam, porque ele estava com o pensamento normal. Por que acontecer tudo isso se ele achava que ele tinha sido um homem honesto aqui na Terra? Então, isso aí pegou ele, analisando tudo. Por quê? Por que de tudo isso? E então ele caiu em si. E é aí, então, que ele começa a conversar com ele mesmo. E ele começa a analisar a sua vida aqui na Terra. E a primeira coisa que ele fala, gente, é sobre a religião. Ele pensa na religião da Terra. E ele pensa, assim, nos conceitos, nos princípios que se ensina aqui, nos princípios filosóficos, científicos e políticos. Que tudo isso aqui que a gente vê na Terra, nessa hora que ele estava passando ali essa experiência, passa para segundo plano e a religião em primeiro. Que falta
fez a religião para André Luiz? A religião vivida. Porque aí ele pensava com ele mesmo. Nós, então, na Terra, somos espíritos imortais. Ele mesmo se respondeu isso. Porque era o que estava acontecendo com ele. Ele estava respirando, ele estava se sentindo, ele estava pensando. E estava sem o corpo físico. E aí ele falava que havia um ser superior acima de tudo, só podia haver. E que o que faltou para ele, o quê? A religião, formando a fé que ele teria que ter para suportar isso e para entender tudo isso. E aí ele diz que veio muito tarde esse pensamento, que essa conclusão veio muito tarde para ele. Que foi só depois que ele perdeu o corpo físico, né? Ele conhecia, sim, o Velho Testamento. Conhecia o Velho Testamento, mas ele só folheava mais criticamente, lia algumas coisas, mas com senso crítico. Nunca, ele mesmo diz com as palavras dele, nunca com o coração. Ele não tinha, na hora que ele lia o Evangelho, ele não trazia o ensinamento para a luz, para ele mesmo. Então, ele continua, então, o seu exame íntimo, pensando assim, pensando em toda a sua vida no decorrer aqui da Terra. Ele diz que teve pais excessivamente generosos, que deram para ele todo o suporte para que ele conseguisse os títulos universitários, para que ele vivesse sem sacrifícios aqui. Ele conseguiu tudo que ele queria na sua mocidade, sem sacrifícios, ele fala. E teve os vícios normais da mocidade, que o povo, a maioria do povo acha normal, que é sexo, a bebida, tudo isso ele passou na experiência da sua mocidade. E ele então, depois disso, se casou, constituiu a família, né? Se casou, teve filhos, né? Teve esposa e filhos. E a sua situação econômica continuou sendo boa, muito boa. Então isso dava um suporte para a sua família. Então viveram sem problemas nenhum quanto à economia aqui na Terra. Então dava aquela tranquilidade. Mas e aí? Tudo isso ele sabia. Tudo isso ele sabia, mas ele tinha uma consciência de que alguma coisa faltava nele. Ele tinha, assim, a impressão de um tempo perdido. Era aí a sensação mais forte que deu nele, é uma sensação de tempo perdido. E ele, então, conta, né, que habitar a terra, que recebera todas as bênçãos possíveis dos seus pais, da vida, que a vida abençoou ele demais aqui. E ele então lembrava dos seus pais, e agora ele via que só agora, só naquele exame íntimo dele, nessa hora, que ele percebeu o sacrifício dos pais para que ele tivesse esse suporte aqui na Terra. E aí ele pensa na família. Ele amava sua família. Ele amava sua esposa e seus filhos. Mas amava com amor possessivo. E agora, naquele exame íntimo, ele percebia que o seu amor pela família era um amor egoísta. Ele prendera os seus filhos, a sua esposa, naquele bem-estar, na conveniência de uma vida boa, tranquila, sem problemas. E o que? Esqueceu de estender essa bênção da família para a família humana. Ele esqueceu, então, da fraternidade que a gente deve uns aos outros. Fechou-se na família e esqueceu do resto. Então agora isso cobrava muito, pesava muito na sua consciência. E ele então percebe que não desenvolveu os germes que Deus colocou em seu íntimo, em sua alma.
E era lógico e natural que agora, nessa realidade da vida que não cessa, essa falta dessa compreensão, ele não suportava a realidade da eternidade, porque isso pesava demais nele. Ele não tinha se preparado interiormente para a continuação da vida, que não cessa aqui no túmulo. E essa falta de compreensão, essa falta de preparo espiritual dele, pesou demais. E então ele chega à conclusão de que ele era igualzinho, comparado a um aleijado. Um aleijado aqui na Terra, que a gente conhece, incapaz de acompanhar o curso das águas da eternidade. E compara-se também a um mendigo infeliz, que fica assim à mercê das intempéries do tempo, onde toca o vento, sem usar consciência. Então, preso, sem poder seguir o rumo que ele tinha que seguir, porque ele estava preso em tudo isso, porque ele se sentia aleijado, sem esse ensinamento que ele teria que ter dentro dele, que faltou muito. O Evangelho e a vivência do Evangelho dentro dele, faltou demais isso. Então, no finalzinho do primeiro capítulo, né, ele nos fala, ele nos pede assim para que a gente tome cuidado durante a vida, para a gente acender a luz que a gente tem dentro de nós, para que não aconteça o que aconteceu com ele. E ele fala assim: ó amigos da terra, quantas amarguras podereis evitar com o preparo no interior do coração. Acendei a vossa luz antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Então, para ilustrarmos melhor isso tudo que nós falamos, essa experiência dele nas zonas inferiores, nós então buscamos cenas do filme Nosso Lar para ilustrar um pouco a nossa... Foi como acordar de um longo sonho. E logo descobri que não pertencia mais ao mundo dos vivos. Me deparei com uma surpreendente verdade. A vida é fonte eterna que passa por diversas etapas. Acordei numa dimensão chamada umbral. Uma espécie de purgatório. E minha história estava apenas recomeçando.
Perdi toda a noção de tempo e espaço. Sentia dores no corpo e dores na alma. Eu era um joguete de forças que não podia compreender. Todo o meu conhecimento seria incapaz de me ajudar naquele momento. O sonho se transformou em pesadelo.